Olá, meu nome é Rodrigo Cavalcante e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a disciplina que eu leciono, tá? Que é anatomia dental, anatomia e escultura. E o que a gente faz na prática? Hoje eu vou demonstrar para vocês como transformar esse bloquinho aqui num dentinho como esse. E é nessa técnica que a gente adquire habilidade, a gente adquire conhecimentos da anatomia para a gente poder aplicar nas nossas restaurações, nos nossos pacientes. Bom, para nossa técnica de escultura regressiva, eu vou precisar, primeiramente, de um lápis e um papel milimetrado, tá? Tesoura, o meu Lecron, um pouquinho de talco, vocês vão saber depois para que serve. Escova de dente, que é para a gente polir no final, e uma meia, pode ser uma meia social antiga ou uma meia calça, que também vai servir para polir, para dar brilho no meu dente. Então, vamos lá para o nosso desafio, que é transformar essa cerinha nesse dentinho, nesse incisivo central. A nossa técnica, ela começa com o desenho do dente no papel milimetrado, tá? Para isso, eu vou precisar reproduzir o meu bloquinho de cera no meu papel milimetrado, tá? Então, coloco ele aqui e faço a marcação dele, tá? Esse bloquinho de cera, ele tem 15 milímetros de largura. E aí eu vou marcar ele aqui uma vez. Esse vai ser o desenho da minha vestibular. E aqui eu vou fazer uma outra marcação correspondente ao desenho da mesial. Com 15 milímetros eu meço aqui no papel milimetrado, eu faço uma marcação, recorto ele aqui. Tá? Essa vai ser a dimensão da minha coroa. Para o desenho da vestibular, eu diminuo 1 milímetro de cada lado. Tá? Faço essa marcação aqui. E para desenhar o incisivo central, lembrando que a mesial ela é um ângulo reto, tá? E na distal ela tem a incisal ela é ligeiramente inclinada e tem um ângulo mais arredondado. Na mesial, a proximal ela corre mais paralela nos dois primeiros terços e no último terço ela vai convergir em direção à cervical. Já na distal, essa conversão ela já inicia desde o primeiro terço aqui. A conversão um pouquinho maior, certo? E aqui eu vou fazer a simulação do meu desenho da minha raiz, tá? Não precisa ser muito detalhado não. O desenho do incisivo central. Para o desenho da minha proximal, eu vou diminuir 2 milímetros. Então, eu marco 2 milímetros aqui no meu papel milimetrado. E inicio o desenho. Para desenhar a minha vestibular, lembra que ela é convexa. Eu faço uma marcação aqui no meio do dente, que é para onde vai a minha incisal. E ela inicia com a parte convexa no terço cervical e ela segue mais reta, mais plana, até encontrar esse ponto que a gente fez na incisal. Para superfície lingual, eu faço um leve bisel subindo aqui e a partir desse bisel eu vou fazer a superfície côncava, que ocupa os 2 terços mais incisais, tá? Côncava. E aqui no terço cervical ela é convexa, certo? Então, esse é o meu desenho da minha proximal, tá? Aí, a gente vai, pra gente dar continuidade, a gente vai recortar esses 2 desenhos.
Tirar. E aqui eu vou cortar agora exatamente na linha do meu desenho. Proximal. E o desenho da vestibular. Aqui os dois desenhos, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o meu... a minha cera e vai marcar primeiramente a região da coroa. Aqueles 15 milímetros que eu falei. Marca em todos os cantinhos, certo? Vai pegando a ajuda aqui do papel milimetrado. Marca em todos os cantos, onde vai dar 15 milímetros. Pronto, marquei todos os cantos, eu vou agora unir esses cantos. Essa é a marcação na minha cera, na região correspondente à minha coroa. O talco ele serve para evidenciar essas linhas, certo? Então boto um pouquinho de talco aqui e evidencio essas linhas, tá? Agora, primeiramente eu vou usar o meu desenho da proximal, tá? Então, eu marco aqui no meu desenho onde é a minha mesial e no caso onde é a minha vestibular. Aqui é a palatina e aqui é a distal, certo? E eu vou fazer esse desenho da proximal. Como é que eu vou fazer isso aqui, essa marcação? Posiciono exatamente o meu bloquinho e eu vou fazendo furinhos aonde eu desenhei. Fiz a primeira marcação. Vou colocar o talco para vocês verem. Aqui o desenho, certo? Vou fazer a mesma coisa do lado oposto, só que pro lado oposto eu coloco o papel invertido, que é para ele ser o espelho do que eu fiz na mesial, certo? Então, posiciono o papel novamente e vou fazer as mesmas marcações. Fiz as marcações, vou botar o talco para vocês verem. Tá aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou recortar tudo que tá para fora dessa linha, tá? Então, inicio fazendo uma diagonal. Faço na outra diagonal. E aqui no meio, eu vou marcar onde é a minha incisal, tá? Para poder não recortar além dela. Então, recorto até a linha da incisal.
E aqui no meio também. Fiz o meu desenho da vestibular, recortei e agora eu vou fazer da superfície lingual. Lembrando que a superfície lingual ela é convexa, depois ela é côncava. Então eu vou obedecer esse desenho dessa anatomia já nesse momento. Tá? Faço nessa diagonal, faço na diagonal oposta. Importante nesse momento a gente já nivelar as bossas. Então meu terço, meu ponto mais externo da vestibular, ele já precisa estar no mesmo nível da bossa palatina. Que às vezes é muito comum, às vezes uma bossa palatina tá num nível e a bossa vestibular em outro. E eu começa já desde essa fase. Aqui, ó, minha incisão ainda tá grande. Eu vou fazer aquele bisel. Tá? Certo. Aqui, deixa eu aprofundar um pouquinho mais assim. Essa concavidade.
aqui, nesse momento eu já tenho o meu desenho da proximal, tá? O que nós vamos fazer agora? Posicionar o desenho da vestibular aqui e fazer essa marcação. Vamos lá. Aqui, a minha marcação. Vou fazer a mesma coisa na lingual. Com o mesmo desenho, virado ao contrário, como se fosse um espelho. Então aqui eu vou fazer essa mesma marcação. Perfeito. Fiz as marcações e agora da mesma forma eu vou fazer o recorte de tudo que tá para fora. Antes eu tinha marcado aqui com o mesial, mas né, não. Aí, meu dente é o dente 21, aqui é distal. Aqui é mesial. Tá? Recortar tudo que tá para fora do desenho, tanto na vestibular e aqui agora na lingual. Esse recorte é bem pouco, mas a gente já começa a fazer um desenho aqui aproximado do formato que vai ser o dente. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou marcar uma região aqui na base da minha cera
e vou fazer o recorte da minha raiz. Até ela. Então segue mais ou menos paralelo ao fim da minha coroa, né? Meu objetivo aqui não é fazer a anatomia da raiz, mas a gente quer deixar a raiz marcada. Então, recortar tudo que tá além da minha coroa. A minha coroa vai ser a referência do comprimento da raiz. Pronto, fiz a marcação da minha raiz. Agora eu vou fazer a marcação da região do colo. Lembrando que a região do colo, na minha superfície vestibular, ela é convexa. Na minha superfície proximal, ela é côncava. Na lingual, ela volta a ser convexa. E na distal, ela volta a ser côncava. Então, eu fiz um desenho aqui aproximado da minha linha do colo. Como é que eu vou fazer essa linha do colo? Eu vou fazer movimentos contra ela com o Lecron até parar nela, da raiz até ela, durante toda a volta da raiz. Dessa forma, eu vou marcando a minha linha do colo. E aí, o que eu vou fazer agora? A mesma coisa da coroa em direção à linha do colo, marcando ela. Então, marquei a minha linha do colo.
Agora eu vou para o outro passo, que é marcar as minhas bossas. A minha bossa vestibular, ela está no meu terço cervical, bem aqui. As minhas brossas proximais, elas estão nos terços incisais, aqui. Minha bossa lingual, ela também está no terço cervical, certo? Esse é o passo, esse é um dos passos. O outro passo agora é traçar a linha equatorial. A linha equatorial é a linha que une as bossas, que une essas partes mais externas do dente. Então eu vou traçar uma linha reta mesmo, de uma até outra. De uma até a outra. Certo? Vou botar o talco para mostrar para vocês como é que fica. Aqui. Então, as bossas marcadas e a linha equatorial unindo as bossas. Perfeito? O que a gente vai ter agora? Uma linha externa a essa linha equatorial, tanto na lingual quanto na vestibular. E o que eu vou fazer? Vou tirar tudo que está para fora, tudo que é retentivo. Não. Tirei da vestibular. Tirei da lingual. Posso suavizar essa linha, só para não deixar essa linha tão marcada. É só fazer um carinhozinho assim no dente, que ela vai apagando. E aqui eu falo que até essa etapa aqui é a gente seguir esse passo a passo bonitinho, que a gente vai chegar num negocinho, uma cera já com cara de dente, certo? E aqui a gente, nessa etapa agora, é a etapa que mais exige dos nossos conhecimentos de anatomia, porque eu vou começar a acertar as minhas inclinações e as minhas convergências. Então, primeira coisa que eu tenho que reparar aqui, quando eu vejo o meu desenho da vestibular, é que as minhas proximais, elas convergem em direção à cervical. A mesial, ela segue um pouquinho mais paralela, convergência menor, e a distal, ela tem uma convergência maior. O ângulo da distal é mais arredondado, o ângulo da mesial é mais reto. Vamos acertar esses detalhes para que eles fiquem suaves, discretos, né? Arredondados. Aqui, ó. O ângulozinho da distal. Vou arredondando ele. O ângulo. O ângulo da mesial, ele é um ângulo mais vivo, tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado aqui na hora de passar o Lecron para não deixar ele muito arredondado.
Olha aqui. Os detalhes da vestibular, a gente já definiu. Agora a gente vai definir uma outra convergência, que é a convergência das minhas proximais em direção à lingual. Então a lingual ela é menor. Então eu vou aqui, ó, a partir da segunda metade da minha proximal, eu vou diminuir ela vou diminuí-la para que ela fique menorzinha. Então, quando eu olhar o dente por lingual, eu vejo uma parte da minha proximal aqui, tá? Quando eu olho o dente por vestibular, eu não vejo essa proximal. Então, são esses detalhezinhos que a gente tem que ter em mente, decorado para reproduzir aqui. Ó, um detalhe que eu tenho que observar é se minha bossa da vestibular tá no mesmo nível da bossa da lingual. Nesse caso, nesse meu dentinho aqui tá, não tem que acertar isso não. Posso aqui de novo, né, conferir a minha linha do colo, ver se ela tá bem evidenciada. Vou recortar um pouquinho mais a minha raiz, para que ela fique no mesmo diâmetro aproximado da coroa. Definindo aqui a linha do colo. Definindo a linha do colo. Sempre da coroa até ela. Tirando um pouquinho com o Lecron. Depois eu limpo esse Lecron, essa cera, e faço a mesma coisa da raiz até a linha. Que legal, já tenho meu dente com um formato bem próximo ao que a gente quer. Afinar um pouquinho mais ainda essa raiz. E agora nós vamos fazer um passo muito importante para que o meu dente ele fique nas proporções corretas. Eu volto aqui com o meu papel milimetrado.
eu vou medir quanto de comprimento que eu tenho na minha coroa, tá? Coloco a minha coroa aqui no início. E ela tá aqui com mais ou menos 11 milímetros. E, né, de cervical até incisal. E aqui eu vou medir a largura dela também. Ela tá mais ou menos com 10 milímetros de largura. Né? O dente incisivo central, ele tem aproximadamente 80% da largura em relação ao comprimento. Então eu tenho que diminuir um pouquinho a largura do meu dente, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho na mesial. Deixar ele 11/9 é uma proporção boa. Um pouquinho na distal. E um pouco na mesial. Isso é importante ser feito antes de a gente desenhar a nossa superfície lingual. Porque se eu desenho antes, aí se eu tiver que diminuir a minha largura, eu vou acabar comendo a minha crista aqui, a minha crista marginal da lingual. Então a minha lingual ainda não está definida ainda. Eu estou diminuindo a largura. E eu vou botar aqui de novo no papel milimetrado. Diminuir um pouquinho mais para ele dar 9 milímetros. Show. Exatamente 9 milímetros. E eu tenho com o dente com as proporções mais corretas, certo? E aí os detalhes que a gente precisa observar, olha só. Mesial, ângulo mais reto, distal, ângulo mais arredondado, levemente inclinado para distal, a minha incisal, tá? Minhas proximais convergindo em direção à cervical, a mesial ela converge um pouquinho menos, a distal um pouquinho mais inclinada, tá? Ambas convergem em direção à lingual, então a superfície lingual ela é menor do que a superfície vestibular. Feito isso, ótimo, chegou a hora da gente fazer o nosso desenho da superfície lingual. Para fazer o desenho da superfície lingual, primeiro eu marco aqui a minha crista. Lembrando que a crista ela tem um comprimento menor na incisal e ela vai aumentando o comprimento até chegar no cíngulo. Então ela tem um comprimento, ela é mais robusta na região do cíngulo e mais fininha na região incisal. Marquei essa linha, eu vou agora
escavar, fazer a minha fossa ao lado dela. Então, pego com a parte de trás do Lecron e faço essa escavação. Na mesial e na distal. Ah, Rodrigo, no meio. No meio a gente tem o que a gente chama de crista lingual. Então eu deixo um pouquinho mais volumoso, desgasto, faço um leve desgaste. Mas é um pouquinho mais volumoso do que próximo às margens da crista marginal. A fossa ela é mais escavada próxima à crista. Aqui eu vou suavizando um pouquinho a crista, para não ficar com ângulos muito agudos, pontiagudos. Pronto. Finalizando meu desenho da lingual. Eu posso já começar aqui a alisar o meu dente. Tirar as marcações dele. Tem uma marcação aqui. Eu vou passar o Lecron de levinho assim. Até essa marcação sumir. Passo por ele todinho, o Lecron meio que fazendo um carinho assim. E ele vai arredondando, já vai dando um brilho também. E aí eu vou finalizar aqui com a minha escovinha. E a minha meia vai dar um brilho nessa cera. Pronto, aqui está o nosso dente finalizado, superfície vestibular, superfície proximal, superfície lingual, aqui é a minha distal. Show? É isso que a gente faz aqui em anatomia dental. Curte, compartilha, comente, mande para os amigos. E é isso.
Muito bom compartilhar conhecimento, é muito bom, né, vivenciar esse dia a dia com meus alunos e ver a evolução de vocês. Tamo junto, boa prova no dia 16. E aqui eu tenho meu dentinho finalizado, meu incisivo central, elemento 21, né, a superfície vestibular, a superfície distal, a superfície lingual, a superfície mesial, né? Vejam bem os detalhes da linha do colo, bem definida, as inclinações, as convergências, a diferença de convergência da superfície mesial para a superfície distal. A distal é mais arredondada, a superfície mesial menos convergente, né? Mais reta, um ângulo mais reto. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, compartilhem, principalmente com aquele seu amigo que está fazendo odontologia, que está fazendo anatomia dental e se interessa por esse assunto. Lembrando que o vídeo na íntegra está no YouTube, né? Quem se interessar é só acessar por lá meu canal, Dr. Rodrigo Cavalcante. Tá joia? Um abraço e até o próximo vídeo.